Você já se perguntou por que aquele suplemento que mudou a vida do seu vizinho, para você, no entanto, te faz muito mal? Ou por que há pessoas que, com apenas 4 horas de sono, parecem estar com toda a energia do mundo, enquanto você, mesmo dormindo 10 horas, sente que sua bateria não carrega? Até agora, ao longo desta série educativa sobre a reconstrução completa da catedral, ou seja, do seu próprio corpo físico, discutimos detalhadamente sobre os alicerces essenciais, sobre a importância da água, os eletrólitos fundamentais e o potencial elétrico da membrana celular de menos 90 milivolts. Mas hoje, venho aqui te contar uma verdade extremamente importante, que certamente vai te poupar muito tempo e esforço. Anos de frustração. Nem todas as catedrais se iluminam da mesma forma. Tentar tratar absolutamente todos os diferentes corpos humanos com o exato mesmo protocolo padronizado é exatamente como tentar carregar um pequeno relógio de pulso delicado utilizando um carregador de bateria de um carro potente. Tesla. Ou a energia não chega até você, ou você simplesmente a frita. Hoje vou revelar a vocês qual deles são projeto elétrico original. E quando você entender isso, vai parar de copiar os protocolos de outras pessoas. Porque, no fim das contas, copiar o protocolo de outra entidade é como colocar gasolina em um carro a diesel. No começo, ele até funciona, mas em muito pouco tempo você fica sem motor. Com o objetivo de realizar exatamente isso, vou trazer de volta e resgatar uma profunda sabedoria de 5.000 anos atrás, a tradicional medicina Ayurveda. Mas não vou fazer isso para abordar meramente questões relacionadas ao misticismo, e sim para que possamos compreender de forma técnica a biofísica da sua própria constituição individual. Fique por aqui porque hoje você vai entender finalmente por que seu corpo se comporta do jeito que se comporta. E qual é o manual de instruções específico que o sistema tem escondido de você até agora? Antes de aprofundar, quero fazer uma pequena pausa e dedicar um momento aos meus irmãos. Na Índia e para todos aqueles que cresceram sob a luz dos Vedas, nada mais. Meu profundo respeito. O que hoje chamamos de biofísica, o que hoje medimos com voltímetros e microscópios eletrônicos, os vossos sábios. Eles chamaram esses conceitos vitais de prana e doshas, há muitos milhares de anos atrás, na antiga tradição. Mas não estou aqui hoje para corrigir o Ayurveda. O que venho fazer é mostrar ao mundo que os seus ancestrais descreveram padrões do corpo com um nível de precisão prática, de tal forma que hoje podemos reinterpretá-los com uma linguagem moderna. Eles absolutamente não se referiam a simples magia. Falavam sim de princípios fundamentais das leis universais, e quando detalhavam minuciosamente o equilíbrio harmônico dos 5 elementos primordiais, o que estavam realmente fazendo era explicar detalhadamente a maneira exata como a matéria física organiza a eletricidade. Hoje, ao falar de milivolts e da bomba de sódio-potássio, simplesmente está mudando um nome moderno a uma verdade de muitos e muitos anos atrás, porque a verdade não tem data de validade. E aqui uma coisa importante, o conceito-chave não é o nome. O conceito é a biofísica da Constituição, da sua Constituição. Esse é o conceito central que eu utilizo no vídeo para validar o conhecimento ancestral do Ayurveda com a ciência moderna. E te esclareço cada um dos conceitos. Constituição. Aqui me refiro aos doshas, Vata, Pitta e Kapha, mas faço isso em termos modernos, referindo-me ao que chamamos de biotipos, que é o design elétrico original de cada corpo. A biofísica é o campo de estudo dedicado aos fenômenos biológicos complexos, como o estado de saúde e o desenvolvimento da doença,
utilizando para isso os princípios fundamentais da física clássica, tais como a eletricidade, a frequência vibratória, a voltagem e a impedância dos tecidos. Eu te explico para que você me entenda mirar. Há pessoas que perdem energia com facilidade, ou seja, se dispersam. Depois, há outras que se transformam em verdadeiro calor e inflamação, ou seja, se sobreaquecem, e outras que armazenam a energia, mas não a mobilizam, ficam estagnadas. É isso que o Ayurveda rotulou de forma prática. Basicamente, o que isso significa é que os antigos conceitos dos doshas não são misticismo, mas sim uma forma milenar. Como a matéria organiza a eletricidade. Ao falar de voltagem celular, menos 90 milivolts, ao falar da bomba de sódio e potássio ou de impedância, o que estou fazendo é dar um nome moderno e científico à verdade eterna da constituição humana. Como eu te dizia, o conceito? A biofísica da Constituição. E estou te explicando isso como uma metáfora elétrica para que possa ser entendido. É importante ressaltar que isso não constitui um diagnóstico médico e de maneira nenhuma deve ser considerado uma medição técnica realizada com um polímero em sua casa. Trata-se apenas de uma forma extremamente simples de compreender a natureza de determinados padrões. Eu sei que para você é muito provável que a palavra Ayurveda soe como algo distante. Pode esquecer completamente esse nome e procure focar apenas no conceito fundamental de biótipos corporais. Os biótipos, neste contexto, são uma tradução biofísica dos doshas da medicina Ayurveda e são usados para descrever o design elétrico de cada corpo, ou, como estamos chamando nesta série, de cada catedral. A questão fundamental e chave aqui é que a própria natureza, em sua vasta e infinita inteligência, simplesmente não fabrica moldes que sejam totalmente idênticos entre si. O que ela faz é agrupar a energia em 3 formas de gestão, que os Ayurvedas chamaram de doshas, e que nós vamos traduzir hoje para engenharia elétrica. O primeiro é o modelo da dispersão, Vata. É o sistema de alta frequência e bateria pequena, algo que se traduz em um sistema basicamente de impedância muito baixa, ou seja, a energia entra e sai com muita facilidade. E se esse é o seu modelo, você não retém. Para que você entenda bem, impedância é a oposição que um sistema apresenta ao fluxo de energia ou corrente. E baixa impedância significa que a oposição é mínima, o que permite que a energia flua muito facilmente. Em sistemas como este, como eu dizia, de alta frequência e bateria pequena, o que se coloca é o problema de que a rede elétrica tem vazamentos e a carga se perde muito rápido. Essa poderosa energia vital flui de uma maneira extremamente fluida e natural, que o organismo físico torna-se totalmente incapaz de retê-la em seu interior. E a consequência disso é que a voltagem celular tende a cair repentinamente. Eles são pessoas, criativo, rápido, mas cuja rede elétrica apresenta muitos vazamentos. Geralmente são pessoas magras. Ele fica. E se for esse o caso, seu problema não é a falta de energia, mas sim a falta de isolamento e aterramento, que são, em última análise, os mecanismos necessários para impedir que essa energia se disperse devido à sua baixa impedância. Essas são pessoas que precisam de óleos e sais, terra e água para adensar o solo, de modo que a voltagem não se disperse. Se você se reconhece aqui, fique, porque em 5 minutos vou te passar o seu protocolo. Segundo, o modelo de combustão Pitta, também chamado de voltagem do fogo. Pitta significa fogo e água. São pessoas que têm o metabolismo mais acelerado. E uma bomba de sódio-potássio superativa. Um metabolismo que trabalha com força,
com tendência a superaquecer. E isso se traduz em um fluxo de elétrons altíssimo. É o sistema de mais alto rendimento e, acima de tudo, de superaquecimento por excelência. O alto fluxo de elétrons gera tanto calor que a própria bateria, no final, o que acontece é que ela se oxida. Se o excesso de calor não for gerenciado adequadamente, gera radicais livres, ou seja, cargas positivas que acidificam a matriz e queimam as membranas celulares. A oxidação da bateria faz com que o corpo viva à beira de um curto-circuito inflamatório. São pessoas decididas, de digestão forte, e seu motor funciona em rotações muito altas. Se tomam sol mais do que o necessário ou consomem sais picantes, se inflamam ainda mais. Assim, se você é assim, o enfoque para reparar sua catedral, ou seja, seu corpo, e buscar reduzir o atrito ou o calor, seria que você se concentrasse fundamentalmente em controlar a tendência à acidez, à inflamação ou ao superaquecimento em seu corpo, e se preocupasse em proporcionar frescor como estratégia geral, a fim de evitar um curto-circuito inflamatório. Quanto à água, se possível, consuma água ESE, que deve estar especialmente fria e ser estruturada. Destrói essa zona e o frio ajuda a acalmar. A fruta, nesse sentido, é uma fonte magnífica de hidratação, micronutrientes e carga de água. Melão, melancia, pepinos, cítricos ou frutos vermelhos. Em definitiva, trata-se de baixar a temperatura interna e buscar o frescor real, a hidratação e evitar os excessos de calor. E aqui, quando falo de água estruturada, o objetivo é favorecer a ordem e a calma fisiológica no seu corpo, não tentar alcançar uma temperatura milagrosa. E quanto a uma ação técnica, a luz vermelha ou um infravermelho próximo, o sol é quem oferece a melhor. É recomendado, mas em doses curtas e controladas. Qual é o objetivo? Muito simples: buscar coerência luminosa e evitar que suas mitocôndrias fiquem saturadas. E quanto à nutrição elétrica, evite picos de voltagem, ou seja, evite açúcares e estimulantes, porque podem causar curtos-circuitos internos. Se você se reconhece aqui, fique, porque em poucos minutos vou te passar o seu protocolo. Terceiro, o modelo de armazenamento ou CAFA. É o sistema de grande capacidade e carga lenta. Representa a terra e a água, e são os que têm a maior capacidade de armazenamento. São como verdadeiros grandes condensadores elétricos, com muitíssima energia potencial, mas pouca energia cinética. Sua energia se move muito devagar e são uma estrutura sólida. Pense, como exemplo, em uma catedral imensa. O risco que eles basicamente têm é o estagnação. Se não forem ativados, sua água interna fica estagnada e sua voltagem se torna pesada e inerte. A estagnação reduz o dinamismo do sistema e, sem dinamismo, há menos faísca e a zona de exclusão, a água, ESE, perde sua estrutura hexagonal. Em poucas palavras, precisam de movimento para que sua imensa bateria não se torne inerte. Se você é esse tipo de pessoa, o que precisa fazer é se manter ativo e fazer isso de forma fluida. O que isto significa, especificamente? Você precisa de movimento que gere o que é chamado de piezoeletricidade. O movimento dos ossos e músculos gera pequenas cargas elétricas que ativam a água estagnada do sistema EZ. E quanto à água, na verdade você precisa de uma quantidade menor, mas deve consumir água estruturada e tomar sol diretamente. No seu caso, você é dos mais indicados para forçar o fluxo galvânico. No vídeo anterior,
É importante que você ative sua bomba de sódio ou potássio, pois ela tende à preguiça. Se você se reconhece aqui, fique, porque em um momento vou te passar o seu protocolo. E aqui vem uma pergunta: por que é vital que você saiba tudo isso? Muito simples, porque se você for e tomar mais sol do que deveria ou comer coisas picantes, você vai se queimar. Se você for um modelo de dispersão e só beber água fria sem minerais, sua bateria vai se esgotar para sempre. E se você for um modelo de armazenamento e não se ativar, sua imensa bateria vai se tornar inerte também. A bomba. A bomba de sódio-potássio é a principal geradora da voltagem de menos 90 milivolts. Eu te contei isso em um vídeo anterior. É a base da comunicação no sistema nervoso. Como eu te disse, assista ao vídeo logo anterior a este. E, por outro lado, todo DOSA é um DOSA neuronal. E agora você vai entender do que estou falando. Não é um tipo de corpo, é um tipo de sistema nervoso. E vou analisar com você cada um deles do ponto de vista da neurociência. O Vata, o da dispersão, é o modelo de baixa impedância que se correlaciona com um sistema nervoso que parece estar sempre em modo ligado, conectado. Eles têm continuamente uma alta frequência de disparo neuronal. E o efeito biológico de tudo isso é o esgotamento da bomba de sódio-potássio, devido à sobreativação. Você pode interpretar isso como ansiedade, insônia, como um sistema simpático dominante, em vez do parasimpático. E a fuga de energia se traduz na perda de coerência neuronal. Usando um exemplo fácil de entender, não queremos um rádio fora de sintonia. A coerência neuronal é quando todos os neurônios de uma área do cérebro, como pode ser durante um pensamento ou na execução de uma tarefa, especificamente vibram juntos na mesma frequência. Claro, no caso das ondas beta, o sistema está tão acelerado que os neurônios perdem a capacidade de se sincronizar. É como se o dial do rádio estivesse se movendo constantemente. A mensagem se perde em meio ao ruído, e o que acontece é que isso gera ansiedade, insônia e sensação de falta de concentração. Onde vamos à neurociência de Pitta, a da combustão. Neste caso, o excesso de calor e a oxidação estão correlacionados com a neuroinflamação. É exatamente como se um alarme de incêndio fosse subitamente acionado no cérebro, um fenômeno biológico que é amplamente conhecido como a ativação da microaglia. Os bombeiros entram em estado de alerta máxima, mas não se apagam. O excesso de calor e oxidação é a chama ou o sinal de perigo, e a microglia se ativa para combater esse sinal, que nada mais é do que o sinal de neuroinflamação. E o que acontece? O excesso de atividade gera ainda mais dano. O efeito biológico é o curto-circuito neuronal, o excesso de neurotransmissores excitatórios, ou seja, o glutamato, leva à irritabilidade, às enxaquecas ou ao chamado fogo mental. E para te ajudar a lembrar, o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no cérebro. Sua função é atuar como acelerador do cérebro. Na verdade, é essencial para funções como, por exemplo, o aprendizado ou a memória. Mas neste biotipo Pitta, ou neste modelo de combustão, o excesso de glutamato está relacionado ao curto-circuito neuronal. É um desequilíbrio que significa que o acelerador está sendo pressionado constantemente, o que gera uma superexcitação neuronal. E, como eu estava dizendo, você vê a consequência disso em irritabilidade, enxaquecas ou turbulência mental.
Eles precisam do frescor proporcionado pela alcalinidade para acalmar toda essa atividade neuronal. Como mesmo? No entanto, um vive na calma e o outro vive em meio a um fogo quase constante. Agora vamos abordar a neurociência do CAFA, o modelo de armazenamento. Neste modelo, o estancamento se correlaciona com a lentidão no fluxo de informações e a neuroplasticidade reduzida. O efeito biológico é a lentidão cognitiva e a dificuldade para despertar a atenção. O movimento ou impulso elétrico é o estímulo que ativa a circulação, ou seja, o metabolismo cerebral e a bomba. Sódio e potássio para acelerar a sinapse. A sinapse, lembre-se, é o ponto onde um neurônio passa um sinal elétrico e químico para a próxima. Pense nela como se fosse o interruptor ou a conexão entre dois cabos neuronais. É o momento em que a informação é processada ou uma decisão é tomada. No biotipo SAFA, a estagnação faz com que essa transmissão de informação seja lenta e preguiçosa. A sinapse fica mais lenta, o que se traduz em lentidão cognitiva e dificuldade para despertar a atenção. A piezoeletricidade, ou seja, o movimento que gera cargas elétricas, do qual te falei há alguns minutos, é necessária para forçar a bomba de sódio-potássio e fazê-la funcionar. Eu a conduzo e acabo reativando a comunicação cerebral. Muito bem, já sabemos quem você é e agora vou te explicar como você pode se recuperar. Porque a soberania pessoal não é apenas saber que você tem um problema, é saber como executar a solução técnica para esse problema. E aqui uma coisa importante. Quando eu te digo solução técnica, não estou dizendo que você vai se transformar em um laboratório. Não. O que estou te dando, o que vou fazer é te dar apenas algumas linhas de direção. E depois, os aspectos práticos. É melhor que você os ajuste com bom senso e, claro, se tiver patologias, com a ajuda do seu médico. O primeiro protocolo: bata, blindagem e estabilidade. Se você é batata, sua rede elétrica é barulhenta, você perde elétrons pelo ar e pelo seu sistema nervoso. É como se você estivesse sempre no modo ligado, esgotando sua bomba de sódio e potássio. Em relação à ação técnica, o que você precisa é de aterramento, ou seja, conexão à terra, e você precisa disso mais do que ninguém, porque é seu fio terra obrigatório. Para descarregar todo esse excesso de energia estática que você tem dentro do seu corpo. Quanto à água, beba água com uma concentração mineral mais alta, água hipertônica, em momentos pontuais, de forma que você possa aumentar a densidade do seu terreno. Há muita eletricidade no seu DELA. Metais, os ânodos de cobre e zinco que te mostrei costumam ajudar a ancorar sua voltagem. Segundo o protocolo, pita, resfriamento e coerência. Se você é pita, um motor vai a rotações demais. Você gera um monte de radicais livres que são cargas positivas, que acabam acidificando a matriz. Catedral basicamente está se queimando por dentro a todo momento. E aqui, como ação técnica, seu melhor amigo é o infravermelho próximo e a luz vermelha. Lembre-se, o Sol é o melhor de todos, mas em doses curtas e controladas. Você precisa de coerência luminosa para que suas mitocôndrias não se saturem. Especialmente fria e estruturada. O calor destrói a zona de exclusão e o frio a expande. E, como alimentação elétrica, evite os picos de voltagem. Ou seja, evite açúcares e estimulantes porque provavelmente vão te causar curtos-circuitos. E agora o terceiro protocolo.
Se você é Cafa, tem uma bateria imensa, mas provavelmente sulfatada. A água no seu corpo se move muito pouco, e água parada não gera eletricidade. Qual é a ação técnica? Pois você precisa de movimento que gere aquilo que te falei antes, piezoeletricidade. Ao mover seus ossos e músculos, você está gerando pequenas cargas elétricas que ativam a água, exata que pode estar estagnada. Quanto à água, você precisa de menor quantidade, mas de altíssima qualidade. Você precisa de água muito estruturada e de sol direto. E quanto aos metais para você? O que te beneficia é o uso de metais para forçar o fluxo galvânico e despertar a bomba. Só de potássio, que já te falei que tende à preguiça. E aqui chega a revelação final. Você se lembra do que te contei anteriormente sobre a genética ondulatória? Faz 2 vídeos. Especificamente, sobre a teoria de que a informação biológica também pode ser entendida como frequência e coerência. Pois, nesse contexto, o importante é ficar como que é útil. O seu corpo opera de maneira muito mais eficiente quando existe uma organização harmoniosa, um ritmo constante e uma coerência plena em seu interior. Cada um dos doshas vibra intensamente em uma frequência energética totalmente diferente. O dosha vata representa uma frequência bastante elevada e muito acelerada. Pitta é uma frequência média e intensa. E Kapha é uma frequência baixa e profunda. Sua soberania pessoal não se alcança apenas sintonizando sua antena, seu DNA, com sua frequência original e não com aquela que o sistema te impõe. É entender que seu design elétrico é seu design neuronal, e quando você tenta ser alguém que não é, eletricamente, simplesmente adoece. A reconstrução da sua catedral não é um processo estético. É devolver ao arquiteto interno os materiais exatos que seu design requer. E ao dar ao seu biótipo a voltagem correta, ou seja, água, minerais e movimento, você não só ilumina. A catedral, além disso e especialmente, você sintoniza o dial do seu cérebro. A reconstrução da sua catedral é devolver ao arquiteto interno os materiais exatos que seu design requer, como eu dizia. E só quando a voltagem é a correta para o seu biótipo, a luz da sua catedral e a lucidez voltarão a brilhar com nitidez. Durante séculos nos venderam a ideia de que exatamente a mesma dieta restritiva, o mesmíssimo protocolo de treinamento, aquela mesma rotina exaustiva de sempre e a mesmíssima solução genérica para corpos que são completamente diferentes. Mas a biologia não funciona assim. A eletricidade também não funciona assim. E o seu sistema nervoso também não. Seu corpo não está quebrado, está apenas mal interpretado. Cada biótipo tem uma forma diferente de sustentar a voltagem. Acabei de te contar isso. Não é melhor nem pior, é apenas diferente. Vata não precisa de mais estímulo, o que precisa é de contenção. Pitta precisa de mais impulso, o que precisa é se resfriar. E Kapha não precisa de mais acúmulo, o que precisa é se ativar. O grande erro cometido não residiu na sua falta de disciplina pessoal. O erro real foi tentar desesperadamente viver em uma frequência vibracional que simplesmente não é a sua. Quando você força seu corpo a operar fora do seu design elétrico original, você não está progredindo. O que você está fazendo? Se desgastar, inflamar-se e se apagar. A verdadeira soberania não consiste em copiar protocolos de outros. Consiste em respeitar a sua própria arquitetura interna, que, é claro, antes você precisa conhecer. E a reconstrução da catedral, como eu te dizia, não é estética. Trata-se de uma reconstrução estrutural.
é devolver ao seu corpo a voltagem que ele pode sustentar, o ritmo que pode integrar e a coerência que lhe permita pensar com clareza, sentir com calma e agir com energia real. Quando a voltagem é adequada para o seu biótipo, a energia deixa de escapar, o ruído mental se organiza e o cérebro volta a sintonizar. Os incêndios internos desaparecem, não há mais vazamentos constantes e não há mais baterias imensas adormecidas se sulfando. Há apenas eletricidade bem gerida, design respeitado e a vida funcionando como deve ser. No próximo capítulo, darei o próximo passo técnico nessa reconstrução. Te espero por lá, Ivozenhos, no próximo passo desta reconstrução. Chegamos ao ponto em que eu sempre digo, sempre em frente, e te leio nos comentários.